Olá, eu sou Patrícia Cruz, do Cozinha das Nutris, e hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre estigma da obesidade, gordofobia. Há um mês atrás, nós estivemos aqui com o Dr. Mário Carra, médico endocrinologista, presidente da ABESO, falando sobre o assunto. Mas como nós tivemos muitas dúvidas e muitos comentários a respeito, hoje nós decidimos voltar com o assunto, falar novamente. Nós estamos com a Renata, nutricionista do Cozinha, e com a Mônica também, e nós vamos discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Nós sabemos que o mundo está cada vez mais gordofóbico. Nós vemos marcas de roupas sendo atacadas por fazer manequins maiores, nós observamos marcas, né, de roupas famosas fingindo que estão fazendo manequins maiores para incluir as pessoas portadoras de obesidade. Né? Nós vemos programas se retratando publicamente por fazer episódios, né, extremamente gordofóbicos, mas a realidade a gente sabe que nada mudou. Né? Nós sabemos que as pessoas portadoras de obesidade sofrem e sofrem muito, né, com o excesso de peso e sofrem também com esse preconceito. Quantas vezes você já pensou em procurar um profissional da saúde e teve medo? Por que que você teve medo? Por que que os nossos pacientes apresentam medo, têm medo de nos procurar? Porque eles já sabem o que eles vão ouvir, né? Eles já sabem que vai no endocrinologista, vai até mesmo no nutricionista, vai no cardiologista, no ortopedista, e daí o que que a gente vai dizer para ele, né? Isso é por conta do seu peso. Você está com dor no joelho, emagrece que passa. Né? Você está com uma dor na coluna, emagrece que melhora. Né? A gente sabe que o tratamento dado para um paciente com eutrofia e para um paciente portador de obesidade é diferente. Né? Um paciente que chega com peso eutrófico, com peso saudável, num consultório, principalmente, vou dizer aqui, vou usar o exemplo de um ortopedista, ele vai pedir uma ressonância, ele vai dar medicação para aliviar a dor. Já para um paciente portador de obesidade, ele vai virar para o paciente e vai falar assim, olha, emagrece 10 quilos e daqui 30 dias você volta, como se fosse fácil. Então, né, isso é um grande problema. É a segunda doença que o portador de obesidade sofre, porque ele sofre com excesso de peso, ele sofre com esse preconceito. Né? Ele deveria ser tratado, ele deveria ser respeitado, né? E as referências, né, os sinais e os sintomas que ele está sentindo, que ele está dizendo que ele tem dor, né, deveria ser levado em consideração, e não é. Então, ele tem, né, uma dificuldade de ser tratado. Então, até quem deveria cuidar, não cuida, né? Só prejudica. Muitas vezes, o diagnóstico de uma doença demora para ser reconhecido por conta desse preconceito. Né? Infelizmente, os nossos pacientes com excesso de peso passam por isso, né, nos consultórios, né, de quem deveria tratar e não trata. Então, antes da gente começar a nossa discussão sobre estigma da obesidade, sobre gordofobia, eu gostaria muito que você esclarecesse esses dois conceitos, estigma, gordofobia e o impacto deles. Olá, Paty, olá, Mô, tudo bem com vocês? Tudo bom? Então, o estigma, ele se refere à desvalorização e difamação de um indivíduo pelo excesso de peso, ou seja, é um julgamento, né, pela aparência física, como se uma pessoa que tem sobrepeso ou obesidade fosse inferior, né? Muita gente, né, inclusive profissionais da área de saúde, né, não só pessoas que não conhecem a área, acham que é falta de força de vontade, que a pessoa que é portadora de obesidade tem obesidade por conta disso. E a gente sabe que isso não é verdade. E aí tudo isso leva à discriminação, né, desse indivíduo. Eu não sei se vocês observaram, né, mas eu tenho recebido algumas postagens nesse período de quarentena. Claro que são postagens que não são, essas postagens não são específicas de quarentena em relação à gordofobia, tá? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês
algumas que são dessa situação, né, pela qual a gente está passando, que eu acho que é legal da gente colocar como exemplo. Então, aqui a gente tem algumas postagens recentes, né? E o problema de tudo isso aqui é que as pessoas acham que é normal. E muitas pessoas, até pessoas com obesidade, sobrepeso, também acham engraçado e acabam passando para frente. Só que isso é preconceito, né? Acaba sendo uma falta de respeito com esse paciente. Mo, eu gostaria de saber de você de que forma esse estigma da obesidade influencia no cuidado da saúde com o portador de obesidade? Oi, Paty. Oi, Rê. Então, meninas, muitos pacientes eles já se sentem estigmatizados durante a consulta com o profissional. Por isso, até que tem muitos pacientes que não mais ajuda profissional. Eles ficam receosos por conta disso, né? E muitas vezes esse paciente ele tem a sua queixa desvalorizada, ou simplesmente o profissional fala não, associa a queixa com o peso desse paciente, né? Ou ainda fala que eles são culpados por estarem com o problema, sem procurar qual é o problema, falando que é obesidade. E o que a gente sabe que a obesidade, ela leva a várias alterações nos exames, problemas de saúde, e que em alguns casos ela pode sim ser responsável por vários sintomas. Mas isso não deve fazer com que o profissional não investigue a fundo a causa da queixa desse paciente e simplesmente associe ao problema de peso. Se depois dessa investigação não tiver nada, aí sim ele tem o direito de falar, olha, a gente precisa cuidar do peso, mas caso contrário, não. Se a gente trouxer isso para o nosso momento atual, o momento do Covid-19, eu já escutei mais de uma vez um paciente portador de obesidade que foi internado, está em estado grave, e uma pessoa virar e falar, gente, esse paciente não é obeso porque ele quer, certo? Enfim, e em outros casos, por exemplo, uma paciente minha que era portadora de anemia, ela procurou uns 2 profissionais que não acharam o problema, não pesquisaram, falaram simplesmente que era esse cansaço era uma falta de condicionamento físico, e um terceiro profissional que ela procurou, que fez a investigação, descobriu que ela tinha uma anemia grave. Então, assim, é muito sério. Então, assim, a obesidade, ela é uma doença associada a diversos conceito contra ela por si só já é um enorme risco à saúde de quem sofre de obesidade, quem é portador de obesidade. Tá? E dizer só para esse paciente emagrece que o problema está resolvido, não tá. A gente sabe que não é bem assim, né? Sim, você tem toda a razão. Aliás, pegando aí uma brecha na tua fala da paciente com anemia, esse já é um outro tipo de preconceito, porque a gente sabe que o portador de obesidade apresenta muitas hipovitaminoses, deficiência de B12, deficiência de ácido fólico, de vitamina D, de ferro, né? E em nenhum momento as pessoas acham que esse paciente tem deficiência, porque associa o excesso de peso com uma hiperfagia, com um consumo grande de caloria, e daí não vai ter deficiência nenhuma, e nunca vai investigar, né? Então, o paciente passa realmente a ter uma deficiência de B12, de ferro, e segue a vida sofrendo com isso, porque nunca ninguém investigou, porque está associado a um excesso de comida, né? Então, está correto mesmo isso que você falou. Uhum. E aí, pegando um gancho aí no que você falou, Paty, né, que o profissional acha que o paciente come muito e tal, eu acho que nós, como nutricionistas, é importante que a gente faça assim, né, na nossa anamnese, investigue bastante como que é a alimentação desse paciente, porque o que eu percebo bastante, né, muitos pacientes, assim, eles falam que não comem muito, né? Eles vão falando mais ou menos como que é a alimentação, o que eles comem, a quantidade. Só que quando a gente, de fato, começa o acompanhamento, eles fazem diário alimentar, começam a prestar mais atenção na alimentação deles, eles percebem que, de fato, ou eles estavam comendo muito, ou que, às vezes, a qualidade também não era tão boa, né? Então, a gente fazendo essa investigação, a gente consegue
achar algum detalhe que não tá tão bom naquela alimentação e vai fazendo os ajustes. Sim. Outra coisa também que pode acontecer, Rê, ele está tão cansado de ser julgado por todos os profissionais que ele fala o que a gente quer ouvir, né? Ele tá cansado ou ele tem medo do julgamento. Então, ele já dá aquela resposta automática, né? Daquilo que ele acha que a gente está querendo ouvir, né? E isso reduz esse julgamento que ele já tem por si só e ele acha que a gente vai ter, né? Reduz a chance de tratamento dele também, né? Então, a gente, com o acolhimento, a gente termina ajudando, né? Fazendo com que ele perceba isso, que se a gente não julgá-lo, ele vai conseguir se abrir um pouquinho mais com a gente e a gente amplia, né, a nossa conduta e consegue tratá-lo de forma mais adequada. Sempre sem julgamento, e sim com acolhimento. Falar que a gente está ali para ajudá-lo e não para julgá-lo, né? Até porque o excesso de peso dele não é uma escolha, né? É uma doença. O Rê, falando em julgamento, né, e também, já que a gente está falando de estigma, de obesidade, na minha visão, o estigma, né, ele estigmatiza tanto o magro quanto o portador de obesidade. Você também percebe isso? Percebo, né? Porque é muito comum a fala, né? Pensamento de gordo, gordice. E, na verdade, né, se a gente pensar nisso, eu estou querendo dizer que o magro tem uma alimentação saudável, que ele faz atividade física regularmente. E muitas vezes não, né? Muitas vezes o magro tem uma alimentação de qualidade ruim, ele não pratica atividade física regularmente. Posso ter um indivíduo portador de obesidade que tem uma alimentação saudável, que faz atividade física regularmente, né? Então, não dá para colocar aqui pensamento de gordo e gordice tem a ver com o excesso de peso, né? E a gente sabe também que lá na frente, esse magro que não tem bons hábitos, ele também pode ter problemas de saúde. Sim, sem dúvida nenhuma, porque tem muito magro que come muito ruim, né? Então, assim, ser magro não é sinônimo de ter saúde, em hipótese nenhuma, né? Mo, como que nós, profissionais, podemos combater essa segunda doença, né, que o portador de obesidade sofre, né, que é o preconceito social, né? Como que a gente pode combater? Como que a gente pode lidar com isso no nosso dia a dia? Olha, Paty, ninguém está acima do peso porque quer. A gente está falando isso desde o começo, né? O que a gente sabe é que a obesidade ela tem um forte componente genético, ou seja, chega a cerca de 70% é componente genético, mas ele só se desenvolve no ambiente próprio a isso, tá? Senão, não vai se desenvolver. E ainda, a gente sabe também que perder peso, emagrecer e manter peso são duas coisas muito difíceis, porque elas envolvem e contra a fisiologia do organismo, tá? Então, muitos estudos já estão mostrando hoje que vários indivíduos, eles tiveram várias tentativas de emagrecer, de reduzir peso no último ano, e muitas vezes sozinhos, sem ajuda de profissionais. Por quê? Porque eles têm medo de pedir ajuda, porque eles são estigmatizados, né? E aí, o que acontece? Eles vão atrás de fórmulas milagrosas, muitas vezes atrás dessa mídia que está oferecendo muitos conceitos errados, perigosos para a saúde dos indivíduos, né? Então, é muito importante que o profissional de saúde ele tenha uma abordagem acolhedora com esse paciente, quando ele vem pedir ajuda, que ele cuide e respeite, que ele não faça julgamento, para que esse paciente se sinta o máximo acolhido possível. Então, a gente precisa de profissionais que sejam melhor treinados. A gente precisa oferecer opção de tratamento baseada em evidência para esses pacientes. Eles querem tanto emagrecer que eles acabam sendo um alvo fácil de charlatanismo, de tratamentos que oferecem milagres. Perder peso é difícil, manter mais ainda.
Então, assim, a gente ainda tem que orientar as pessoas a fugirem de programas que prometem emagrecimento rápido, definitivo, e que, no fim, vão fazer eles tornarem mais obesos no final das contas. Sim, porque não existe nenhum tratamento milagroso, né? O que a gente precisa mostrar para esses pacientes é que é mudança de estilo de vida, né? Que é devagarzinho e sempre. Que o sucesso do tratamento é a redução de peso e principalmente a manutenção de peso, a resolução das doenças associadas de uma hipertensão, no melhor controle da hipertensão, né, do diabetes. Então, isso é o sucesso no tratamento. Não é você sair, né, perdendo 30, 50 quilos, mas sim você reduzir peso para te tirar dos riscos ou diminuir os seus riscos. Isso sim é um tratamento de sucesso para o excesso de peso, para a obesidade, né? E complementando um pouco, acho que também a gente tem a responsabilidade nas mídias sociais, né? Nós temos Instagram, nós temos Facebook, então a forma como a gente fala sobre esses assuntos, né? Imagens que a gente vai usar, então tudo isso também é importante, né? Para mostrar essas evidências de uma forma séria, para a pessoa ela poder entender essa doença, e entender que o tratamento não é milagroso mesmo, né? Não tem, e é um tratamento que é para o resto da vida. Sim, sempre vai ser para o resto da vida, né? O paciente, ele nunca... Quem tem obesidade, vai ter obesidade sempre, né? Ele tratando, ele sendo acompanhado por uma equipe, nutricionista, endocrinologista, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, psiquiatra, ele vai estar com a doença controlada, mas é uma doença crônica, né? Então, ele sempre vai ter que ter muita atenção, né? Com o quadro de saúde dele. Hoje, ontem, né, amanhã, sempre. Isso que é o mais importante. E esse paciente precisa entender isso. Então, quando ele chega no consultório, a gente precisa passar essa informação, né, que não é um tratamento imediatista que vai tratar, vai curar a doença, né? Não é isso. E isso a gente vê de monte, né, nas redes sociais, né? Essa promessa. É o que mais vê, né? É o que mais vende também. Porque são pessoas que já tentaram de tudo. É um público muito fácil de enganar, né? Porque é um público muito desesperado, porque a mudança de estilo de vida é muito complexa, né? É muito difícil. Meninas, o papo tá ótimo, esse assunto é maravilhoso, a gente tem muita coisa para discutir, mas a gente precisa finalizar a nossa conversa. E daí, para finalizar, eu gostaria de deixar claro que a obesidade não é uma questão de escolha, né? Existe várias causas para a obesidade, como a Mônica já disse, né? Existem a parte genética, né, que impõe aí em 50%, 70%, né, a obesidade, o ambiente, né, as questões emocionais que levam a pessoa a desenvolver obesidade. Mas o que eu gostaria de deixar mais frisado aqui é que em nenhum momento na vida de uma pessoa a obesidade é falta de vergonha na cara, falta de foco, falta de disciplina, né? Uma coisa que a obesidade não é isso, né? Os nossos pacientes que sofrem com excesso de peso, né, eles têm uma doença, eles apresentam um quadro clínico que precisa ser levado a sério e precisa ser tratado. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Gostaram do vídeo, né? Gostaram do nosso programa? Nos sigam no Cozinha das Nutris, @CozinhaDasNutris oficial. Nós temos um site, Cozinha das Nutris oficial. Nos dê like, nos dê sugestões de novos programas. A gente está esperando vocês. Muito obrigada e até o próximo programa.